Oi, você tem procurado se tornar melhor a cada dia? Nessa vida, se a gente não procurar se tornar melhor a cada dia, será que está valendo a vida? Nós estamos ocupando espaço aqui no planeta, né? E sabe aquelas pessoas que antigamente, eu digo antigamente porque parece que na vida de hoje isso aí está rareando, né? Principalmente na sociedade brasileira, que a gente vê que está assim, pululando exemplos de um querer ser mais esperto que o outro em termos de materialidade. O benemérito parece que é uma figura em extinção. Então, deixa eu te contar. Você está com o seu cafezinho aí do lado? Eu estou com o meu aqui. Uma das coisas que me faz me tornar melhor a cada dia é refletir acerca de uma pessoa que eu admiro bastante, que foi a figura, não digo foi, eu digo porque eu acredito em eternidade. Então, a figura de Jacques Garnier. E quem foi Jacques Garnier? Jacques Garnier foi quem escreveu esse livro aqui, ó, Além das Fronteiras do Mundo. Tá? Esse livro ele foi lançado no final da década de 40, portanto há quase 80 anos, né? E ele foi lançado por Jacques Garnier, que era o pseudônimo de Lauro Michelin, que foi meu pai, para a construção do então Sanatório Antônio Luiz Saião, na cidade de Araras. E ele conta neste livro aqui toda a história de como ele iniciou a sua vida na filosofia do espiritismo. Eu queria conversar a respeito disso um pouco nesses bate-papos que a gente tem efetivado, que eu acho interessante o crescimento de uma pessoa. Meu pai nasceu em 1919, em 1947 ele ainda não tinha 30 anos, né? Ele era originário de família católica, foi estudar ciências jurídicas na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, por imposição paterna. Naquele tempo, os pais resolviam o destino até profissional dos filhos, né? Meu pai queria seguir medicina, ele sempre teve sonho de ser médico. Mas acontece que, naquele tempo, existiu em Araras um médico muito famoso e caridoso que se chamava Dr. Luiz Narciso Gomes, né? Dr. Luiz Narciso Gomes, ele era um cidadão que colocava a medicina como sacerdócio, ou seja, ele se dedicava integralmente aos dons de curar, não ao dom de juntar dinheiro através daquela profissão. Tanto que ele morreu na miséria. E aí, o meu avô paterno, pai do meu pai, naturalmente que movido das melhores intenções, ele estimulou o meu pai ao seguinte: não, você não vai fazer medicina porque eu não quero ninguém, filho meu, morrendo na miséria, né? E obrigou ele a fazer direito no Largo de São Francisco. Ele acabou cursando os 4 primeiros anos lá no Largo de São Francisco, e no final, quando ele já estava praticamente se tornando independente, aí se liberando aí do jugo paterno, eu digo jugo no bom sentido, porque meu avô nunca foi ruim para os filhos dele, mas vamos dizer assim, ele terminou o último ano lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, né? E ele acabou exercendo a advocacia por um período muito curto. Ele percebeu que ele tinha que fazer determinadas coisas que na advocacia, como por exemplo, despejar uma viúva de uma residência que tinha sido contratada pelo proprietário, e falou: isso não vou fazer. E acabou lecionando sociologia. O resto da vida dele, a vida inteira dele, ele foi professor de sociologia, né, no curso normal, no ginásio do Estado, e aqui ele conta particularidades da vida dele, de como ele teve toda essa mudança filosófica que eu acho bastante interessante. Então hoje eu vou ler o primeiro capítulo deste livro,
além das fronteiras do mundo, para a gente conversar um pouco a respeito disso. Então ele começa o primeiro capítulo dizendo: eu falei com o demônio. Estávamos nos primeiros dias de 1947. Criado desde pequeno nos meios eclesiásticos, poucas me foram as oportunidades para manter contato com os outros círculos religiosos conhecidos. Habituado com a religião católica, sempre dediquei-me ao culto que lhe diz respeito. Diversos parentes meus, para os quais dedico a mais profunda estima, consagraram-se à vida religiosa. Jamais alguém em minha família dedicou-se ao estudo do chamado espiritismo. Entre meus parentes, ninguém, pelo menos no que toca aos mais próximos, entende de outra religião que não seja a católica. Começo a minha descrição falando necessariamente de mim mesmo, não por acreditar na importância de minha vida, até certo ponto das mais apagadas, mas porque os meus amigos leitores, para que os meus amigos leitores encontrem mais facilidade ao entreter-se com os fatos extraordinários a que pude observar no decorrer dos poucos anos de minha ainda nova existência. Foi, portanto, num ambiente do mais severo sentimento cristão que desenvolvi os primeiros anos dessa passagem por sobre o nosso planeta. Insatisfeito, todavia, com o alimento espiritual a ser digerido, meu cérebro refutava a alimentação antiga. Muitas foram as oportunidades a que mereci a enérgica censura dos preceptores eclesiásticos por intervir com o pecaminoso raciocínio, onde a vontade divina interpretada pela voz dos seus ministros impunha-me o mais impenetrável silêncio. Bendita creio atualmente a santa curiosidade que tantas desditas ofereceu-me nos primeiros anos do uso de minha razão. Bendita sim, pois que se não me fora ela, ainda hoje estaria dormindo nas ondas negras do materialismo demoníaco a que me atirara ao apetite intelectual insatisfeito. Deixa eu fazer um parêntese aqui para esclarecer o seguinte: ele cursou o ginásio do Estado, na época era o colégio interno, na cidade de Limeira, tá? Em que os professores eram padres, tá? E esses padres ensinavam a religião católica da mais, vamos dizer assim, fechada possível à época, né? Era uma religião que não se discutia nada. Eu me lembro, inclusive, que meu pai contava o seguinte passo: ele chegou uma vez a falar com o professor, se o professor acreditava firmemente que a criança morrendo antes da adolescência se ia direto ao céu. E o professor falou: não, isso é veracidade, porque está, inclusive, nos postulados da Igreja Católica. Se ela morrer antes, ela vai direto para o céu, porque não tem pecado, ela vai direto para o céu. Aí meu pai disse para ele o seguinte: olha, eu queria ter essa certeza do Senhor. Ele falou: mas por quê? Porque se eu tivesse essa certeza do Senhor, eu ia me armar com uma metralhadora e ia sair matando tudo quanto é criança pequenininha que tivesse aí. O padre escandalizado: mas como? Que isso? Ele falou: não, porque o dia que eu estivesse do lado de lá e estivesse nas profundezas do inferno, ia estar assim de anjinho, de mão posta para cima, dizendo para mim: se ele não tivesse feito isso para a gente, talvez a gente estivesse naquele lugar. O padre escandalizado mandou ele rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, e encerrou a conversa por ali mesmo. Então eu quero dizer que todas essas reflexões vão fazendo com que a gente avance no modo da gente pensar, hoje muito mais de uma forma clara do que antigamente, onde os dogmas eram indiscutíveis e as realidades, as verdades do raciocínio, elas eram vedadas à maioria de todos nós.